Nós temos o Senhor, nós não temos falta de nada, porque quem tem o Senhor tem tudo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no texto que está em Romanos. As crianças podem estar saindo para o culto na sua linguagem, crianças de 0 a 10 anos. Enquanto isso, os irmãos, por favor, abram aí no texto que está em Romanos capítulo 12. Peço licença para que a gente continuar refletindo nesse texto em Romanos. Rapaz, isso é um tufão, né? Ó, é um tufão. Mas é bem-vindo, é bem-vindo. Pode ser, pode ser. Se virar mas gostei demais disso aí. Que bênção. Romanos 12. Nós vamos ler novamente versículos 1 e 2. Pode ser. Vamos ver se dá certo. Todos abriram? Romanos 12, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, neste lugar onde nós, como crentes no Senhor, nos reunimos para adorar, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, com tudo aquilo que nós temos. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba cada palavra, cada oração que foi feita aqui nessa noite. Que o Senhor continue falando conosco também, porque em cada canção, em cada oração, nós fomos certamente ministrados pelo Teu Espírito. E pedimos que o Senhor faça isso mais um pouco agora, enquanto refletimos na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deixa eu lembrar aqui dessa frase: a salvação não é um fim em si mesma, mas o início de uma nova caminhada rumo à semelhança de Cristo. A salvação não é um fim em si mesma, não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida, onde nós somos inseridos numa nova vida. Por isso que há textos como esse que nós lemos hoje, aonde aparece esta palavra portanto, ou pois, aonde percebe-se que antes há um conteúdo, há algo em que nós devemos observar, há um conteúdo de fé, mas em seguida, depois deste portanto, depois deste pois, há uma prática que está imediatamente associada a esse conteúdo. Nós não somos teóricos da fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós somos praticantes da fé. Amém? Talvez você ainda não seja aquele praticante, aquela coisa que se diga, poxa, que praticante que eu sou. Isso aqui parece o Chaves, inclusive, né? Mas talvez você possa dizer um amém bem forte, como que dizendo, é isto que eu desejo para a minha vida. Amém? Amém? Amém, é o que eu desejo para a minha vida também. Eu quero não apenas conhecer o que Deus fez por mim e há de fazer por mim, mas eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero entender essa doutrina. Cada dia mais eu tenho o desejo de entender os ensinamentos bíblicos. Eu quero estar muito bem fundamentado na verdade. Mas mais do que isso, eu quero viver essa verdade. Eu não quero ser um profissional da fé no sentido de saber, de ter sempre resposta na ponta da língua. Eu quero ser um crente de fato, aonde as pessoas olhem para mim e percebam que há um reflexo, há uma presença
e essa presença é a presença do Senhor Jesus. É o que eu oro para que aconteça na sua vida também, para que ao passar as pessoas percebam o bom perfume de Cristo que está em você. Amém? Percebam que você não é apenas o adepto de uma religião. Lá vai um evangélico, um batista. Não, lá vai um mini Cristo. Lá vai alguém que de fato experimentou uma transformação. Em outro tempo isso era mais recorrente. As pessoas diziam assim: tem algo de diferente em você. Eu não sei o que é, mas tem algo de diferente em você. E aí a gente tinha a oportunidade de responder: é Jesus. Ele transformou minha vida. Já não sou mais como era antes, não por um esforço pessoal, mas porque Cristo habita em mim, está se expandindo em mim. Eu estou cada dia mais vivendo Jesus na minha vida. E é isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber esse movimento que vai para além do conteúdo da fé e que nos joga para a prática. E aí são 3 passos aqui. O primeiro a gente trabalhou bastante, o segundo mais ou menos, e vamos trabalhar o terceiro hoje. Vamos recapitular o primeiro. O primeiro passo, como resposta desse conteúdo, ou como resposta da obra de Jesus, daquilo que Cristo fez por nós, é a oferta voluntária. Rogo-vos, pois, irmãos, vamos citar juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis que é o vosso culto racional. Vamos citar mais uma vez? Esse é um texto que você tem que ter decorado, hein? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. Este é o vosso culto racional. Esta oferta voluntária, então, é a vida de culto que nós devemos oferecer ao Senhor. Como deve ser esse culto? Nós vimos que ele deve ser racional, ou seja, diante das misericórdias de Deus que ofereceu o seu Filho para nos salvar, é razoável, é racional, é plenamente adequado que nós ofereçamos as nossas vidas a Ele. Amém? O sacrifício, ou o nosso culto, deve ser vivo, no sentido de ser com a integralidade do nosso ser, não é? Corpo, alma, mente, força, coração e etc. Deve ser santo, toda a nossa vida deve ser incontaminada. É claro que de vez em quando a gente vai esbarrar aqui ou ali com coisas que nos fazem pecar, mas o pecado na vida do cristão é uma exceção. Nós já não vivemos mais para o pecado, nós agora vivemos para o Senhor e a santidade do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos daqueles que estão cada dia mais se apaixonando por Jesus e pelas coisas de Jesus, porque nós estamos conhecendo Jesus e vendo o quanto Ele é maravilhoso. Hoje aqui, um dos gols que fizeram foi a música Santo, 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 Deus onipotente. Por que santo, santo, santo? Porque nós temos um Deus que é tão santo que um santo só não resolve. É santo, santo, santo. Não havia superlativo no Antigo Testamento, então para dizer santíssimo, tinha que repetir. Vamos lá. Santo, santo, santo. Esse é o nosso Deus. Santíssimo. E nós estamos na presença dEle todos os dias, a cada momento. Como deve ser o nosso caminhar? Santo, santo, santo. Nós estamos na presença santíssima do Senhor e nós devemos lutar por isso. E o culto também deve ser agradável. Nós vivemos para o agrado de Deus. Toda a nossa vida deve ser dedicada ao Senhor. Cada dia, cada esfera do nosso viver deve ser para Ele. Essa frase também é boa, do John MacArthur, que eu li na semana passada. A chave para a vitória espiritual e a verdadeira felicidade não está na tentativa de obter tudo o que pudermos de Deus, mas em dar tudo o que somos e temos a Ele. Quando nós damos tudo o que somos e tudo o que temos a Ele, é aí que as coisas começam a ganhar significado.
É aí que a gente começa a experimentar a vida. Seguindo, há um segundo passo como resposta a Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, que é assumir uma personalidade cristã. Romanos 12, versículo 2, vamos ler juntos? E não vos conformeis com este século. Até aí, mais uma vez. E não vos conformeis com este século. Aqui é o chamado para que nós sejamos diferentes. Você sabia que você foi chamado para ser diferente? Aí eu preciso lembrar aqui do Luiz Saião de novo, do professor Luiz Saião. Não é para ser esquisito, é para ser diferente. Tem gente que pensa que agora que a gente vira crente é ótimo, né? Quando a gente vira crente, a gente vira uma coisa esquisita. A gente já não se diverte mais, a gente já não consegue mais estar em qualquer ambiente. Meus irmãos, o Senhor Jesus passou por cada ambiente. Se eu reproduzisse o que o Senhor Jesus fez, eu acho que eu seria demitido dessa igreja. Se eu andasse com pessoas desse tipo que Jesus andou, talvez vocês ficassem preocupados. Pastor Paulo está andando com um pessoal esquisito aí. Eu vi ele sentado ali, conversando com o pessoal, e logo ali que ele está sentado, o que está acontecendo? Pensa que então que ser cristão é ser alienígena. A gente muda o tom de voz. Os nossos irmãos mais pentecostais, eles adotam uma linguagem que eu acho muito divertida ao mesmo tempo, mas é muito diferente. Vocês concordam comigo? É varão de guerra. Que mais que tem aí? Lembra de umas coisas aí? Ou vaso. Vaso eu acho muito legal. E aí, vaso? Vaso. É chamado de vaso. No meu caso, eu sou um vasão. Eu sou o templo do Espírito Santo. Na verdade, eu sou uma catedral. Deus cabe mais em mim do que em você. Gostou dessa? Foi horrível. Voltando. Esses termos, essas linguagens, Jeová de guerra, glória, agora vai, e não sei o quê. O que é isso aí? Não estou entendendo. O que acontece com a pessoa? Mas também, no meio tradicional, tem também as suas esquisitices. Era muito comum o camarada, quando fosse orar ou dirigir um culto, ir para a Europa. E Europa do século XIX, que é aquela coisa extremamente formal. Estamos aqui em vossa presença augusta, genuflexados. Sabe o que significa isso? Não, nem eu. Nem usa mais essas palavras aí. Eu só quero dizer que a gente não é chamado para ser diferente do que é, não, no sentido de ser esquisito. A gente pode manter a nossa informalidade. Nós somos brasileiros, e brasileiros que cultuam o Senhor. Amém? Brasileiros que seguem o Senhor Jesus com o seu jeito de ser. Na sua informalidade. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora, diferentes nós precisamos ser no que tange as ideias desse mundo, onde nós precisamos ter coragem de nos posicionar. De vez em quando nós vamos ter de diferir. Enquanto todos estão pensando assim, todo mundo faz isso, mamãe. O que sua mãe responde? Você não é todo mundo. Parece que eu tenho que dizer isso para alguns crentes. Você não é todo mundo. Você não é como todas as igrejas evangélicas que estão por aí. Porque tem um monte de igreja evangélica hoje que está pregando coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Um monte. Você não é todo mundo. Você não tem que seguir os outros. Você tem que ser diferente. Mas aí, quando a gente vai para esse texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele está falando: não vos conformeis com este século, com esse tempo, com essa era presente, como que dizendo, nós estamos pressionados por todos os lados. Há um movimento de todos os lados na nossa direção que faz com que a gente viva numa constante tensão. Não é tão fácil assim você nadar contra a maré. O mais fácil é você adotar o discurso de todo mundo, para receber o aplauso de todo mundo. Surfar nessa onda.
Eu, quando surfava no Rio de Janeiro, vocês estão rindo por quê? Eu me lembro que eu não tinha que ficar me esforçando muito. Eu só subia em cima da prancha, eu que tinha um equilíbrio extraordinário, e deixava a onda levar. Vamos com calma nas músicas aí, não sei. Enfim, é fácil, não é difícil. Agora, e nadar contra a onda? Nadar contra a maré? É o que nós estamos aqui para fazer. Amém, irmãos? Não é fácil. Então você percebe que há uma tensão. Por um lado, nós somos instados pela palavra de Deus a oferecer ao Senhor a nossa mente. A oferecer não só a mente, mas toda a nossa vida como um culto que Ele merece. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos cercados por um monte de ideias completamente opostas àquilo que significa um culto ao Senhor, uma vida centrada no Senhor, uma vida centrada nas ideias que vêm da palavra do Senhor. E muitas vezes essas ideias que são opostas àquilo que nós devemos ter na nossa mente, vêm de pessoas que nós nos relacionamos bem intimamente. Pessoas que nós amamos, pessoas íntimas da nossa família, bons amigos, gente que cresceu com a gente, e que defende muitas vezes essas ideias que são desta era, apaixonadamente. E aí é que vem o grande dilema, de ceder, para não perder a amizade, para sermos bem vistos no nosso trabalho, na escola, ou seja lá onde for, ganhando aplausos de todo mundo, ou nos mantemos firmes às ideias da palavra de Deus, da vontade de Deus, recebendo a aprovação de Deus. Porque importa agradar mais a Deus do que aos homens. Você precisa fazer uma séria escolha. É disso que se trata esse ponto. Paulo está fazendo uma recomendação, mas ele está dizendo que ou você agrada a Deus, ou você vai agradar esse mundo. Você precisa fazer uma escolha séria de andar na direção da vontade de Deus ou se deixar levar pelas ideias desse mundo. Receber os aplausos de Deus ou receber os aplausos deste mundo. 3 considerações precisam ser feitas aqui. Você precisa fazer uma escolha. A quem você vai agradar? Não dá para agradar a 2 senhores. Segundo, você precisa compreender que a vida cristã é entrar numa guerra. Concorda comigo? Ontem eu tive a oportunidade de pregar lá na igreja Batista do Ismene, e nós cantamos ruge forte, contundente, a guerra do pecado. Os seus clangores vis, ou seja, o pecado, ele grita. Ser cristão significa entrar numa guerra, que começa dentro de nós, mas se estende para fora. Começa dentro de nós porque há uma carne que grita por ser satisfeita. Muitas vezes a gente bota a culpa no diabo. Ah, o diabo é terrível, pastor. Mas a gente tem que botar um espelho na frente ao diabo aqui, ó. Muitas vezes nós somos o diabo e fica botando a culpa no outro. No lapeta. Me ensinaram que não é bom falar capeta, é lapeta. Bem longe. Botando a culpa nele, quando nós somos os principais inimigos das nossas almas, porque a gente conspira contra a gente mesmo o tempo todo. Sabendo o que pode fazer, não faz. É ou não é verdade, irmãos? Mas também fora. Há também uma guerra fora. Nós estamos num mundo tenebroso, num mundo de trevas, que jaz no maligno, aonde há influência satânica, aonde há influência de potestades, de principados. É o que nós aprendemos com Paulo em Efésios, capítulo 6, de 10 em diante. Mas a terceira consideração aqui, além de você entender que você precisa decidir a quem você vai agradar, entender que você está entrando numa guerra, vai chegar um momento em que você necessariamente precisará se posicionar. Em algum momento, você precisará ter a coragem de ser diferente. Eu me lembro quando embaixador do rei, quando nós aprendemos esse versículo, aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vai chegar um momento em que a gente vai ser chamado ao posicionamento, a termos essa personalidade cristã. Ou a gente se alia às trevas, sentando-se com aqueles que são escarnecedores, zombadores, que ensinam aquilo que é oposto à fé, ou então a gente escolhe ficar do lado do Senhor Jesus, que é luz em meio às trevas, refletindo a luz dele neste mundo, não caindo na cilada do diabo, dizendo o que todo mundo diz. Porque todo mundo diz, então eu vou dizer também. Está bem claro até aqui, irmãos? Amém? Esse é o segundo passo em resposta àquilo que Cristo fez. Nós precisamos assumir esta postura, este compromisso. Devemos mostrar essa personalidade cristã. Mas há um terceiro passo, como resposta àquilo que Cristo fez por nós, que está no versículo 2, na metade do versículo 2, que é a busca pela transformação. Como eu disse, salvação não é um fim em si mesma. Certo? Certo? Isso. Quando pergunta certo, você pode responder certo. Quando você amém, você fala amém. Tudo bem. Salvação não é um fim em si mesmo. Quer dizer, eu estou salvo, agora eu vou esperar Jesus sentado, sossegado e não vou fazer mais nada. Pelo contrário, é o começo de uma caminhada. Você é santo porque o Senhor Jesus... santo, ok. Você é santo porque você foi santificado pelo Senhor. Você foi transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? Mas a mesma Bíblia diz que você deve tornar-se santo, no sentido de que você é chamado a entrar nesse processo de santificação. Não é verdade? Sim ou não? Se você crê no Senhor Jesus de verdade, de todo o seu coração, e você confessa com seus lábios aquilo que aconteceu de todo o seu coração, você é transformado, sim ou não? Sim, diga com convicção, sim. Você é transformado, você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Há um lavar regenerador. Você agora é vivificado pelo Espírito Santo. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas agora foi vivificado pelo Espírito de Cristo para viver as coisas do Espírito. Antes você não conseguia discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas agora o Espírito Santo não apenas encostou em você, ou te visita e vai embora, mas o Espírito Santo habita em você. Ele está com você o tempo todo, iluminando a sua mente, fazendo você entender as verdades da palavra de Deus, verdades espirituais e eternas, que tem poder de transformação contínua. Ou seja, você foi transformado, aleluia, maravilha, mas você é chamado para viver uma transformação diária. Você deve buscar essa transformação diária. Você sabe que os irmãos pentecostais, eles têm uma visão um pouco diferente no que se refere ao batismo do Espírito Santo. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas nós precisamos concordar com um ponto. Eles entendem que é possível a conversão e depois vem o batismo do Espírito Santo. Nós entendemos que o batismo do Espírito Santo acontece quando cremos. É o que está escrito lá em Efésios, no 1º capítulo. Mas há algo que nós precisamos aprender. Os irmãos pentecostais, eles vivem o tempo todo buscando o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. É ou não é verdade? Quem aqui já foi pentecostal e pode confirmar isso que eu estou dizendo? Levante a mão, por favor. Nós, batistas, tínhamos até medo de falar nesse negócio, rapaz. O que vai acontecer se a gente começar a pregar sobre o Espírito Santo? Meus irmãos, nós necessitamos do poder do Espírito. Não é possível fazer qualquer coisa sem a ação do Espírito em nós. Ele que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, Ele nos vivificou, Ele está nos concedendo o poder para vencer os nossos pecados.
Ele nos tem ensinado o que a palavra de Deus diz e como viver essa palavra, nos concedendo poder para viver essa palavra. Ele que nos concede dons para servirmos ao Senhor e à sua igreja. Nós precisamos de transformação dada pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz, vamos ler juntos: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos dessa transformação. Eu quero que você perceba que essa transformação, ela não começa por fora. Aquilo que nós desejamos ver fora, essa mudança exterior, que vai aparecer e abençoar, inspirar, ser bom testemunho, ela começa com uma mudança interior. Por isso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, 4 perguntas nós podemos fazer aqui. A primeira delas é: o que é essa transformação? O que é essa transformação para que eu possa buscá-la? Se você olhar, for investigar um pouco mais, essa palavra, transformai-vos, ela só aparece nas narrativas da transfiguração de Jesus. Se você quiser ver depois, Mateus 17, de 2 em diante, Marcos 9, versículo 2, e em 2 Coríntios 3, 18. E nesse texto de 2 Coríntios 3, 18, a gente tem uma boa explicação. É mais uma prova de que a Bíblia explica a própria Bíblia. O que é essa transformação? 2 Coríntios 3, 18. Vamos ler juntos? Coloca aí, Fabão, por gentileza. 2 Coríntios 3, 18. Vamos lá? E todos nós... o Espírito. Perceba, de glória em glória, nós somos transformados na sua própria imagem. De glória em glória. Na versão internacional, na nova versão internacional, com glória cada vez maior. Perceba aqui que nós somos chamados, então, nós que já cremos no Senhor Jesus, somos chamados a um processo de transformação, aonde nós, intencionalmente e diariamente, somos chamados a essa busca para sermos cada dia mais conformados à imagem de Jesus. Para quê? Já que a palavra usada aqui vai aparecer na narrativa de transfiguração, o que acontece na transfiguração? Jesus é visto na sua glória, não é isso? Você vê ali, ou pelo menos tenta imaginar, através da narrativa, aquele momento extraordinário onde os discípulos ficam embasbacados, ficam impressionadíssimos, aterrados. Bom estarmos aqui, vamos ficar aqui. Que coisa maravilhosa. Da mesma forma que Jesus aparece ali transfigurado, em luz, nós também somos chamados a crescermos nesse processo de transformação à sua imagem, para refletirmos a luz de Jesus. Nós estamos no mundo tenebroso, acabamos de concordar. Nós estamos neste século, nesta era de trevas. Quem é que vai ser luz nesse mundo? Hein? Quem é que vai ser luz nesse mundo? Jesus em você. Você é chamado para isso. Se você não for luz, quem vai ser? Se a igreja não iluminar esse lugar, quem é que vai iluminar? Nós somos chamados para isso. Transformação diz respeito, então, a esse processo de transformação, onde Jesus é cada dia mais visto em nós, onde é possível perceber Jesus em nós. Segunda pergunta, que é a transformação, segunda pergunta é: como acontece essa transformação? E o texto responde também: por meio da renovação da mente. Tudo começa na mente.
A chave para que nós venhamos a experimentar e comprovar quão boa é a vontade de Deus é, primeiro, santificação. Ou seja, não se amoldando ao padrão desse mundo. Existe um padrão, e cada dia mais aperta para que a gente aceite. Parênteses, tem um monte de crente que cada dia mais aceita o padrão desse mundo, que cada dia mais reproduz aquilo que o mundo diz, porque vê lógica nesse mundo, porque acha que a igreja é retrógrada, a Bíblia é retrógrada, é machista, é sei lá o quê. Nós devemos fazer o quê? Fazer o contrário disso. Não pegar a forma desse mundo. E um segundo passo aqui é adquirir uma nova mentalidade. Uma nova maneira de pensar. E o que deve ficar bem claro aqui, irmãos, é que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu estou falando com crentes, tá? Gente que crê em Jesus de verdade, está concordando comigo, amém? Eu não sou daqui. E quando eu percebo que eu estou começando a pegar forma daqui, eu fico preocupado. Porque eu não sou daqui. Eu tenho que ter um sotaque de fora. Pastor Fernando, boliviano, está no Brasil mais tempo do que na Bolívia. E ainda sai um barrio. Ainda sai sei lá, alguma palavra com sotaque em espanhol. Não aguento, ele falava, não aguento. Aí você diz, puxa vida, você está aqui há tanto tempo, mas eu não sou daqui, eu sou boliviano. Você devia dizer a mesma coisa. Poxa, mas você é tão diferente, você não age como todo mundo pensa assim. Qual é a sua resposta? Eu não sou daqui, eu sou, não é para falar boliviano não, eu sou do céu. Eu estou peregrinando por aqui, eu estou só de passagem, meu amigo. Daqui a pouquinho eu chego em casa e vou me encontrar com a minha família que já está lá me esperando. Aleluia, vai ser maravilhoso. Amém, irmãos? E já que essa é a realidade em que nós nos encontramos, nós devemos nos deixar moldar, não por esse mundo, mas pelo mundo que vai chegar. Não por essa era, mas pela era vindoura. Meus irmãos, nós sabemos disso, mas nós gastamos 95% do nosso tempo pensando nas coisas daqui. Vocês já ouviram essa mensagem não sei quantas vezes, mas a prioridade de vocês, eu digo aqui de modo geral, é pensar nas coisas daqui. Os problemas que vocês vão ter na semana, o dinheiro que não entrou, o que precisa comprar, o que não precisa, o fim de semana que vem, o carnaval. Tem gente que está planejando o carnaval. Meu Deus do céu, taca fogo. Já leva logo. Meu Deus do céu. Essa parte apaga. Irmãos, entendam, de fato existe essa era, e que ela está diante dos nossos olhos, e no momento ela parece mais real do que o que está por vir. Eu entendo isso. É difícil, muitas vezes, esse jogo, onde a gente tem que manter os olhos fixos em algo que não está diante dos nossos olhos. É difícil. Vamos admitir que quando a gente sente dor, a gente não consegue imaginar céu. A gente só foca na dor, naquilo que é necessidade imediata. Fica difícil celebrar e se alegrar enquanto a gente está sentindo a dor. A não ser que você tenha uma mente altamente renovada, onde você consiga, no meio da dor, consiga de fato ver para além dela. Você sabe que essa expressão que o apóstolo Paulo usa, mundo, ou se você tiver uma versão mais antiga, está século, talvez você tenha alguma versão que esteja aí, era, essa palavra é aion. Eu quero que você leia comigo alguns textos onde essa palavra aparece, para você entender bem do que eu estou colocando aqui. 1 Coríntios 1:20, eu vou rapidinho, se você for rápido, você abra e leia comigo. 1
1 Coríntios 1:20 está assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 2:6, é só virar a página aí. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. 1 Coríntios 3:18, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Olha que interessante. 2 Coríntios 4:4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gálatas 1:4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Veja então que a ideia dessa palavra, aion, nos leva a entender que esta presente era está em total contraste com a era que será consumada no mundo vindouro, naquele mundo que o Senhor Jesus vai trazer na segunda vinda. Ou seja, mesmo morando nesse mundo, nesta era, envolvido nessa era, eu devo viver como um herdeiro do mundo que está por vir. Eu devo viver como um cidadão do reino dos céus, como um herdeiro deste reino, deste mundo vindouro. Esse mundo tem a sua lógica, e muitas vezes nós somos pegos. Poxa, realmente parece que faz sentido isso que está sendo defendido. Esse mundo tem a sua lógica, mas nós vivemos à luz de uma realidade superior, que não é efêmera, mas é eterna. A terceira pergunta é: para que acontece a transformação? A primeira pergunta é: o que é a transformação? A segunda, como acontece a transformação? A terceira, para quê? Para quê que nós precisamos buscar essa transformação? E o texto vai responder dizendo: para que haja discernimento. O que é discernimento? É compreensão, é ver claramente. Você precisa dessa transformação que vem pela renovação da mente, para que você possa discernir a vontade de Deus. E o que é bom em discernir a vontade de Deus? Você vai experimentar dessa vontade. Experimentar. Mais do que isso, você vai comprovar que ela é boa, agradável, perfeita. Conversando com uma pessoa uma vez, ela disse assim: eu tenho dificuldades em orar, seja feita a vossa vontade. Eu tenho a impressão de que quando eu faço isso, é como se eu desfizesse toda a oração que eu tinha feito antes. Porque quando eu oro, eu peço aquilo que está no meu coração, é algo que eu estou pedindo para Deus, que eu quero que aconteça. Mas quando eu digo que seja feita a vossa vontade, pronto, já sei que não vai acontecer. E aí a pessoa lamenta porque não vai acontecer. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você orar uma coisa para Deus e não acontecer, seja profundamente grato. É porque não era para acontecer mesmo. Até o não de Deus para você é profundamente amoroso, é vantagem para você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? É que nem sempre a gente experimenta isso. A nossa mente ela está tão desconectada da vontade de Deus, dessa transformação e dessa caminhada com Deus, que quando a vontade de Deus acontece, a gente fica chateado. Mas conforme a gente vai vivendo de glória em glória e crescendo na imagem do Senhor Jesus, e surge um não, a gente glorifica a Deus com alegria, porque a gente percebe, já pela experiência, por ter comprovado, que de fato a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita.
E nós precisamos disso, da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Deus chama cada um de nós, irmãos, a esse processo de transformação. Deus chama você a esse processo de transformação diária, para que você venha adquirir uma nova mentalidade, diferente da mentalidade desse mundo. Porque é por meio dessa nova mentalidade que você vai adquirir uma mente santificada, uma mente que está rapidamente associada à vontade de Deus, que experimenta a vontade de Deus e, ao experimentar, comprova que ela é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa. Quer ver um exemplo simples? Eu não gostava de manga. Quantos aqui gostam de manga? Puxa! Quantos aqui não gostam de manga? 1, 2, 3. Não, eu pensei que tinha mais gente. Eu não gostava de manga. Acho que é porque eu não sabia comer, aquela meleca toda. Eu não sei. Eu não gostava de manga, eu não sei. Eu olhava para aquilo. Por exemplo, jaca. Quem não gosta de jaca, eu acho que vai ter mais gente. Quem não gosta de jaca, levanta a mão. Eu vou levantar até o pé aqui. Me pergunta se eu já comi jaca. Eu nunca comi jaca na minha vida. Como é que eu não gosto de jaca? Eu não tinha experimentado certas mangas. Experimentei a manga rosa. E aí, olha, rolou um... Sabe por que você fez esse... Porque você experimentou e comprovou que é boa. É uma delícia mesmo. É uma delícia. E agora a minha esposa ainda inventou um negócio. Minha esposa é uma benção. Ela faz um sorvete de manga. Vocês não estão entendendo. Celestial. E é saudável. Mais ou menos. Mas é mais saudável do que outros sorvetes. Que delícia. Aí eu experimentei e comprovei que a manga é boa. Nas suas variedades. Agora eu preciso experimentar a jaca. Quando eu experimentar a jaca, aí eu vou dizer se ela é boa ou não. Eu vou comprovar se ela é boa ou não. Quando nós vamos para a vontade do Senhor, nós experimentamos o que é viver com o Senhor e fazer a sua vontade, nós comprovamos. Agora entendi. A vontade do Senhor é melhor. Como vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Mas sabe o que é triste? Às vezes a gente prefere fazer como o filho pródigo. Não, eu quero fazer a minha vontade, eu quero testar a minha vida. E vai, se arrebenta para chegar à conclusão óbvia. Acho que eu vou voltar para casa. Porque lá na casa do meu pai é melhor. Ficar do ladinho do meu pai é melhor. Nem que seja para ser servo. Não existe nada melhor do que estar na casa do meu pai. Para que a gente precisa passar pela dor para aprender? Não é melhor a gente caminhar logo na direção dessa transformação para um viver prático, para experimentar a vontade do Senhor e comprovar que ela é boa? Mas ainda há uma quarta pergunta e eu concluo com ela. Como renovar a minha mente? Isso aqui é fácil, porque nós temos repetido isso insistentemente, e eu respondo com palavras do Senhor Jesus, que está em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos da presença de Deus, irmãos, de um relacionamento verdadeiro, diário com o Senhor. Vir ao domingo aqui é maravilhoso, continuem vindo, vamos continuar aprendendo e sendo sacudidos aqui pela palavra, sendo inspirados pelo louvor, mas você precisa desesperadamente priorizar na sua agenda um momento diário, onde você fale com o Senhor, você leia da sua palavra e você faça uma oração ali a respeito daquilo que você leu. É nesse caminhar diário que você vai sendo cada dia mais cercado com a vontade do Senhor
e transformado por essa vontade, governado por ela, de modo que nos momentos em que você mais precisar, você terá a sabedoria dos céus para reagir, porque você já está caminhando com o Senhor e recebendo dele o que é necessário para um viver santo e agradável diante dele. Amém, irmãos? Há uma canção que é uma das minhas prediletas, eu aprendi com o pastor Fernando também, por um acaso, que diz assim, aliás, vamos dizer juntos: a ti, o alfa que crê nisso e deseja de fato isso, você poderia citar de novo esta letra, a parte do refrão? Eu quero isso com um pouquinho mais alto, vamos lá. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que controles meu caminhar e que eu sempre viva em tua vontade. Amém? Vamos orar esta canção. Aqueles que já sabem, podem cantar bem alto. Aqueles que não sabem, vão ter oportunidade de aprender. O Ministério de Louvor já pode estar vindo para cá também. A ti, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou, me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou, me entrego. Eu quero que que eu sempre viva em tua vontade. Mais uma vez a ti, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou, me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou, me entrego. Eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti. Eu quero que controles meu caminhar e que eu sempre viva em tua vontade. Mais uma vez, eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a ti.
Diga isso de todo o seu coração. Eu quero que controles meu caminhar, e que eu sempre viva em tua vontade, e que eu sempre viva, e que eu sempre viva em tua vontade. Diga isso mais uma vez. E que eu sempre viva em tua vontade. Ó Deus, nos colocamos diante de Ti como filhos do Senhor, que muitas vezes vivem distantes da Tua vontade, mas que agora reconhecem isso diante de Ti. Pedimos ao Senhor o Seu perdão, a Sua misericórdia, a Sua graça sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida cada dia mais no Teu altar, para que sejamos de fato transformados, renovados em nossa mente, para que venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, entendendo que não existe nada melhor do que estar com o Senhor e viver tudo que o Senhor tem para nós. Pedimos isso, Senhor. Pedimos também que o Senhor nos abençoe nesta semana, nos fazendo lembrar dessas verdades. Nos ajude, Senhor, a começarmos o nosso dia na Sua presença, vivendo, Senhor, o que aprendemos hoje aqui. Abençoa, Senhor, o retorno para as nossas casas. Abençoa esta noite, Senhor, para que tenhamos uma noite de sono reparador, para amanhã vivermos tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Em nome de Jesus nós oramos e para a Sua glória. Amém. Vamos ficar de pé e vamos